O primeiro ponto que eu trouxe é a sensibilidade ao glúten. Muitas pessoas acham que você tem intolerância ao glúten é apenas para pessoas celíacas. Eu vou dar só um resumo rápido o que é a doença celíaca. São pessoas que têm intolerância a um certo tipo de proteína das massas, que se chama glúten. Glúten é uma proteína que serve como cola. O nome vem já disso, né? Glúten vem de cola, colar. Massas, pães, bolachas, todos eles têm essa consistência porque o glúten faz com que essa massa fique colada e fique com aquele aspecto, né, aquela aparência. Então tem certas pessoas que têm intolerância ao glúten e são chamadas de pessoas celíacas, né, com doença celíaca. Porém, muitos acreditam que apenas pessoas que têm doença celíaca não devem comer glúten. Porém, essas pessoas que têm doença celíaca são pessoas que têm uma intolerância muito alta ao glúten. Já foi visto que muitas pessoas apresentam intolerância ao glúten e não apresentam nenhum sinal aparente. Geralmente essas pessoas celíacas, elas apresentam sintomas gastrointestinais, né? Elas comem e na hora já começam a passar mal e sentir mal-estar, né? Sentir ânsias. Já outras pessoas têm intolerância ao glúten, mas não apresentam de cara. Você pode sentir uma dor de cabeça, um mal-estar, ou então ansiedade, outros sintomas que não é associado a uma intolerância ao glúten. Porém, grande parte da população tem essa intolerância e nem sequer se dá conta. Não liga a intolerância ao fato de alguma outra mal-estar que tenha no corpo. Toda doença que é desencadeada no nosso corpo, ela é desencadeada por processos inflamatórios constantes. Quanto mais alimentos você come que vai causar inflamação no seu corpo, maior vai ser a chance de você desenvolver doença a curto, médio e longo prazo. Inflamações no corpo em quantidades maiores do que deviam. E como eu já disse, muitas pessoas são intolerantes ao glúten e não sabem disso, porque não apresentam sinais muito claros e nem uma intolerância muito grande, mas mesmo assim, essas pessoas estão consumindo glúten, estão causando inflamações constantes no corpo. Outro tipo de alimento que causa inflamação no corpo são margarinas e óleos vegetais. Então você que tem intolerância ao glúten e nem sabe, porque a grande maioria tem e não sabe, vai estar causando inflamação ao corpo. Se você consome margarinas e óleos vegetais, você também vai estar causando inflamações constantes no seu corpo, o que vai desencadear uma série de doenças diferentes. Outro ponto aqui é que cada organismo é único, então essas inflamações no seu corpo vai se caracterizar em doenças diferentes para cada pessoa. Por exemplo, se você tem intolerância ao glúten e eu também tenho, mas nós não aparentamos ter intolerância e mesmo assim continuamos consumindo glúten, nós dois estamos fazendo nosso organismo ficar constantemente inflamado. Porém, você pode desenvolver um certo tipo de doença e eu posso desenvolver um outro tipo de doença, mas a causa vai ser a mesma, a inflamação constante do organismo. Mas como nós temos DNAs diferentes, genéticas diferentes, então a doença vai se desencadear de formas diferentes. Porém, a causa é a mesma, a constante inflamação do seu corpo. Então é isso que você também tem que ter em mente. Outro ponto aqui é que o glúten ele compromete o seu sistema imunológico. Se você consome glúten constantemente, ele vai danificar o seu sistema imunológico, vai comprometer e, consequentemente, você vai ficar mais suscetível a doenças e infecções. E isso é principalmente retirável nesse tempo de coronavírus. Nós estamos em quarentena por causa desse vírus e se você tem alguma certa intolerância ao glúten, com certeza isso vai prejudicar o seu sistema imunológico e vai fazer te deixar ainda mais vulnerável a qualquer tipo de doença e infecção, inclusive o coronavírus, né? Outro ponto aqui é que o trigo que nós comemos hoje é diferente do trigo que nós consumíamos antigamente. Porque o que acontece? Lá pelo século XVII, século XVIII, o ser humano ele aprendeu a cruzar plantas. Ele cruzava cepas de plantas para as plantas crescerem de uma forma melhor para o ser humano, que produzissem mais, ou então que crescessem mais rápido, ficassem mais resistentes a certos tipos de fungos e doenças. Então o trigo que nós comemos hoje é totalmente diferente do trigo antigo que nós comíamos antigamente. O trigo de hoje é um trigo produzido geneticamente pelo ser humano,
fazendo ligações entre plantas, cruzamento entre plantas, para fazer o trigo que existe hoje em dia. Outro ponto aqui é o seguinte: antigamente, durante a evolução humana, nós não consumíamos muito trigo. Durante 2,5 milhões de anos, durante a evolução humana, nós éramos caçadores e coletores. Nós caçávamos animais selvagens e colhíamos vegetais da estação e frutas da estação. Era assim que nós vivíamos por 2,5 milhões de anos, durante 99,5% da nossa evolução humana. Nós só conseguimos consumir muito trigo na nossa alimentação depois da agricultura. A agricultura começou a ocorrer cerca de 10 a 12 mil anos atrás. 10 a 12 mil anos, comparado aos 2,5 milhões de anos da evolução, é praticamente nada na nossa história. Ou seja, o nosso corpo ele está adaptado a consumir pouco trigo. Ele não está acostumado a consumir muito trigo. É por isso a grande causa de diversos tipos de problemas e males que afetam a nossa população. E outro ponto aqui também é o seguinte: a grande parte da população, a maior parte da população consome alimentos ricos em trigos e grãos, que tem muito glúten, massas, pães, massas no geral e pães, né? Praticamente isso, bolachas. E não só massas e pães, o glúten está presente em quase todos os alimentos industrializados. Molhos, xilitos, pipocas, quase tudo que tem industrializado contém glúten. E às vezes ele não vem com o nome de glúten, ele vem com o nome de amido modificado. Se você olhar nos ingredientes, a maioria dos alimentos que você vai comprar no supermercado, nos ingredientes vai ter açúcar e amido modificado. Nada mais é do que açúcar e glúten. E isso é o que está causando uma grande inflamação no seu corpo. Outro ponto é o seguinte: nós estamos consumindo muito mais trigo e glúten do que antigamente. Mas antigamente o trigo tinha bem menos glúten do que o de hoje em dia. O trigo que nós consumimos hoje em dia tem 40 vezes mais glúten do que o que os nossos antepassados consumiam. Então veja só, antigamente nós consumíamos bem menos trigo. E o trigo que a gente consumia em baixa quantidade tinha bem menos glúten. Hoje em dia nós consumimos muito mais trigo, bem mais, cerca de 60 a 70% da alimentação de uma pessoa comum é a base de grãos e cereais, então é a base de trigo. E o trigo que nós estamos consumindo hoje, que é muito além, muito acima do que nós consumíamos antigamente, tem muito mais glúten, tem 40 vezes mais glúten. Então o consumo de glúten está muito mais elevado, não é nada natural isso. Outro ponto é o seguinte: o glúten, ele é uma substância viciante, ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica do seu cérebro. Então ele é meio que comparado com a heroína, ele causa vício. Quanto mais glúten você consome, mais glúten você vai querer consumir. Então é por isso, um dos pontos eu acredito, que a indústria coloca glúten em praticamente todos os alimentos, e muito glúten. Porque quanto mais você consumir esses alimentos que tem glúten, mais você vai querer consumir. E é isso que a indústria quer, né? Quer vender. E se você, vamos pensar aqui, se você fosse dono de uma indústria e você vendesse alimento e soubesse que se tivesse essa substância, mais pessoas iriam comprar e iriam comprar mais vezes, por que você não colocaria, né? A indústria pensa desse jeito. Outro ponto aqui é o álcool e o açúcar. Você tem a noção, aliás, a maioria das pessoas tem a noção de que álcool e açúcar são viciantes, né? Álcool, quanto mais álcool você bebe, mais você quer beber álcool. E açúcar também, quanto mais açúcar você come, mais você quer consumir açúcar. Porém, ninguém pensa no glúten que tem no seu pão que você come todo dia. Então, o glúten ele vicia tanto ou mais que o açúcar e o álcool. Então, nós estamos consumindo em quantidades exorbitantes. Você quer emagrecer, você consegue tirar até o açúcar, mas o glúten continua lá. O glúten realmente é uma barreira que nós temos que ultrapassar na nossa concepção, na nossa mentalidade, para poder retirar da alimentação. E é muito complicado. Se a sua força de vontade não for grande o suficiente, realmente é muito difícil. Outro ponto aqui é que no livro que eu estava lendo, né, que é A Dieta da Mente, do Dr. Perlmutter, ele fala que o glúten é o cigarro dos nossos tempos, é o cigarro da nossa geração. Antigamente, não se tinha essa ideia que nós temos hoje, que o cigarro causa mal, causa doença, né? Causa câncer no pulmão, doença. Antigamente, as pessoas não tinham essa noção muito clara. Tanto é que eles faziam até propagandas com mulheres grávidas fumando cigarro. Um absurdo. Hoje em dia nós achamos isso um absurdo. Mas antigamente eles não tinham essa noção. Então eles faziam muita besteira.
E o doutor, ele cita que o glúten é o cigarro da nossa geração. Nós não temos noção do que o glúten é capaz de fazer na nossa saúde a longo prazo. E nós estamos consumindo glúten à torta e à direita como se não houvesse amanhã. E nós vamos ter que pagar nós vamos ter que pagar um preço depois por isso. Justamente, hoje em dia, ninguém entre aspas, né, consome tanto cigarro. E quando usa muito cigarro, tem a noção de que o cigarro é prejudicial. Hoje em dia, ninguém tem a noção de que glúten é prejudicial. Talvez daqui a um tempo vai ter essa noção um pouco mais clara, mas enquanto isso, as pessoas estão comendo glúten à torta e à direita e se prejudicando com isso. Outro ponto aqui é as embalagens de produtos industrializados que apresentam sem glúten, orgânico e 100% natural. Você também não pode acreditar fielmente nessas embalagens, que tem sem glúten, orgânico ou 100% natural. Isso não quer dizer nada. A indústria ela consegue encontrar brechas na lei para poder utilizar esses termos sem necessariamente ser orgânico, sem necessariamente ser natural e sem necessariamente não ter glúten. Eles conseguem meio que modificar a molécula, transformando ela em outra coisa, mas quando entra no seu corpo, vai virar algo prejudicial, algum aditivo alimentar, vai virar glúten, então não vai funcionar. A indústria usa muito marketing para conseguir te vender as coisas, mas não necessariamente aquilo que você está lendo é verdade. Você tem que ler as letrinhas miúdas, tem que olhar os ingredientes de cada alimento que você compra. E como eu sempre falo, se você for no supermercado e olhar a lista de ingredientes das coisas que você compra, 80 a 90% dos alimentos que tem no supermercado vai ter adição de glúten, que é o amido modificado, e vai ter adição de açúcar, o que não é nada bom para a sua saúde e principalmente não é nada bom para você que quer perder peso e perder gordura. Outro ponto é o açúcar no sangue. É o seguinte, vamos dizer, já eu leio os comentários quando eu terminar de solicitação. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio, aí eu vejo aqui a solicitação e respondo aqui as perguntas. Já eu vejo os comentários, porque senão fica muito complicado. O primeiro ponto é o seguinte, o açúcar no sangue, voltando. Vamos dizer que o glúten não faz mal. O glúten não faz mal, beleza, joga o glúten fora. Mas mesmo que o glúten não... Hipoteticamente, né? Hipoteticamente, o glúten não faz mal. Mesmo que o glúten não faça mal, os carboidratos que estão lá, que o glúten está inserido, vão aumentar muito o açúcar no seu sangue. E como eu falei, antigamente, o nosso metabolismo não estava adaptado a ter muito açúcar no sangue. Porque açúcar, que é energia, era uma coisa difícil de se conseguir. Hoje em dia não. Hoje em dia praticamente todos os alimentos que você come são ricos em açúcar, ricos em massas, que vai aumentar muito o açúcar no seu sangue. E o que acontece? Quando o açúcar aumenta muito no seu sangue, o seu corpo tem que diminuir esse nível de açúcar, porque açúcar demais no seu corpo é tóxico para o seu organismo. Então o que é que ele faz? Ele joga insulina, que é um hormônio produzido pelo seu pâncreas. Ele joga insulina porque a insulina vai servir para diminuir os níveis de açúcar, para pegar esse açúcar, jogar para o músculo, jogar para o fígado e tudo que for em excesso vai ser armazenado na forma de gordura. O grande problema é que quando você faz isso todos os dias, por muitos períodos, por longos tempos, você faz com que o seu corpo entre em um estado chamado de resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? Para ficar mais didático, eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Vamos comparar com a bebida alcoólica. Se você já bebeu bebida alcoólica ou conhece alguém que bebe bebida alcoólica, você pode perguntar para ela, ou você já sabe, que quando você bebe a primeira vez a bebida alcoólica, você fica bêbado mais rápido. E por que isso acontece? Porque como o seu corpo não está acostumado com o álcool, você nunca consumiu álcool, o seu corpo está muito sensível ao álcool. Então um pouco de álcool que você ingere, automaticamente já vai te deixar bêbado. Porém, quando você começa a consumir álcool todos os dias, ou pelo menos todo final de semana, vai ter muito álcool no seu organismo e o seu organismo vai ficando resistente a esse álcool, porque o álcool está em grande quantidade. E com isso você tem que beber mais álcool para fazer o mesmo efeito que antes ele fazia com menos. Antes você ficava bêbado mais rápido, né, com menos álcool. Agora que o seu corpo está resistente ao álcool, você tem que beber mais álcool para ficar bêbado do mesmo jeito que ficou a primeira vez. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Quando você consome algum alimento rico em carboidratos, vai aumentar muito o açúcar no seu sangue. E, consequentemente, o seu corpo vai jogar insulina para poder diminuir o nível de açúcar. O grande problema é quando você come alimentos ricos em carboidratos todos os dias durante 10, 20, 30, 40 anos. Você vai estar fazendo o seu corpo jogar muita insulina no seu sangue.
Como tem muita insulina no seu sangue, o seu corpo vai ficando resistente a essa insulina. Então, um efeito que ela fazia com pouca insulina, ela vai começar a ter que fazer com muito mais insulina. Então, o seu corpo começa a produzir cada vez mais insulina. E o grande problema disso é que quem produz a insulina no seu corpo é o seu pâncreas. Você está colocando o seu pâncreas para trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem descanso. O seu pâncreas não para de trabalhar nenhuma hora. E depois, no começo, o seu pâncreas, como é saudável, ele consegue fazer isso tranquilamente, ele é um pâncreas saudável. Mas depois de 20, 30, 40 anos se alimentando errado, fazendo o seu pâncreas entrar em trabalho forçado, ele entra em falência, ele não consegue mais produzir insulina, ou ele não consegue, ele não consegue produzir ainda mais, ele chega no limite, ou então ele entra em falência, ele não consegue mais produzir insulina. E o que acontece? O seu corpo não consegue mais produzir insulina, o açúcar no seu sangue não consegue diminuir, vai começar a se acumular, vai aumentar, e você vai adquirir diabetes tipo 2. Muitas pessoas não entendem como se desenvolve diabetes, acham que é sorte ou azar da vida. A diabetes existe 2 tipos, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 realmente é sorte ou azar da vida. É uma doença autoimune que o seu próprio corpo ataca as células do pâncreas que produzem a insulina, que são as ilhotas de Langerhans. E assim o seu corpo não vai produzir insulina e você não vai conseguir diminuir o açúcar no seu sangue. Então você vai ter que injetar insulina externa. Isso é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é diferente, não é sorte ou azar da vida. É uma alimentação errada que você faz durante toda a sua vida. E no final da vida você vai ter que pagar um preço. E esse preço se chama diabetes. Então é justamente o que acontece para uma pessoa ficar com diabetes. Então você veja aqui que mesmo... Cerveja não, né? Você veja que mesmo os carboidratos não contendo glúten, ou então o glúten, vamos dizer entre aspas, não faz mal, o carboidrato em si, aumentando o açúcar no seu sangue, cotidianamente, todo dia, vai fazer mal para a sua saúde a longo prazo, vai te deixar cada vez mais doente. E lembrando que a insulina é um hormônio do seu corpo. Qualquer hormônio do seu corpo, independente da quantidade... Aliás, independente do hormônio, se esse hormônio tiver mais do que devia no seu organismo ou menos do que devia, vai causar problemas no seu metabolismo, vai desregular tudo. O nosso corpo ele é um sistema integrado. Se uma coisa está errada, não é só aquilo ali que vai ficar errado, não. Todo o seu metabolismo vai ficar errado, porque tudo é uma coisa só. Tudo é um e um é tudo. O nosso corpo é um sistema integrado. E o último ponto aqui que eu trouxe é o seguinte... ele cita 4 tipos de alimentos. Eu vou citar para vocês e vocês vão me dizer. Eu vou falar 4 tipos de alimentos e vocês com vocês mesmos vão pensar qual desses alimentos aumenta mais o açúcar no seu sangue. Todo alimento que você come vai aumentar um pouquinho de açúcar no seu sangue, né? Mas qual desses 4 vai aumentar mais? O açúcar de mesa, aquele branco que você usa para adoçar o café e o suco. O primeiro é o açúcar. O segundo é o chocolate. Chocolate normal. O terceiro é a banana. E o quarto é o pão integral. Qual desses 4 aumenta mais o açúcar no seu sangue? O açúcar normal, o chocolate, a banana ou o pão integral? Deixa um tempo aí para vocês pensarem. Decidiu? E por mais incrível que pareça, o que mais vai aumentar o açúcar no seu sangue é o bendito do pão integral. O pão integral que mais aumenta o açúcar no seu sangue. Consequentemente, mais vai aumentar a insulina no seu sangue. E lembrando que a insulina também é conhecido como o hormônio acumulador de gordura. Quanto mais insulina tem no seu corpo, mais o seu corpo vai conseguir acumular gordura e mais difícil vai ficar para ele conseguir quebrar essa gordura. Então você está comendo pão integral, achando que está sendo fit, né? Tá fazendo isso para emagrecer e tá te engordando mais do que o açúcar. Como é que pode? Então tem gente que para de usar açúcar para poder emagrecer e continua comendo pão integral. Eu tava conversando com uns amigos meus aqui outro dia, eles estavam dizendo que todo nutricionista aliás, todas as pessoas que eles conhecem que vão em nutricionistas, o nutricionista passa para comer de manhã um pão integral. Não vai ajudar em nada você, pelo amor de Deus. Não coma pão integral. Pão integral é a mesma coisa de um pão normal. A diferença é que vai ter um pouquinho mais de fibras, mas vai aumentar a insulina tanto quanto ou mais. Aliás, vai aumentar um pouquinho menos que o pão branco, mas vai aumentar mais do que o açúcar, o que não é nada bom. Vai ser um pouquinho menos pior. Isso não faz sentido nenhum. Mas enfim, pessoal, era isso. Eu tô fazendo essas lives mais pela manhã, depois que eu termino de ler meu livro, né? Todo dia de manhã eu leio algum livro. Eu tava lendo livros de
desenvolvimento pessoal, mas aí eu voltei agora para os meus livros de nutrição. Aí eu achei interessante eu ler e depois dar um feedback aqui para vocês terem uma ideia melhor dos alimentos que vocês podem comer para ficar mais saudável, emagrecer de uma forma mais rápida e fácil, de uma forma certa, né, também, porque pão integral não vai te ajudar a emagrecer. E também é bom para mim, porque eu leio e já reviso aqui, ensinar é a melhor forma de aprender. Então, todo mundo sai ganhando. Mas se você está vendo essa live aqui no YouTube ou em alguma outra mídia social, por enquanto eu só estou fazendo a live no Instagram. Então você pode me seguir lá no Instagram, @brunoshoa.nutri, e de vez em quando eu faço umas lives lá, você pode participar, pode fazer perguntas também. Mas por enquanto é isso, pessoal. Talvez amanhã eu faça outra live, talvez 7 horas da manhã. Ah, e outra coisa, se você ainda não me segue no meu grupo, não me segue não está no meu grupo do Telegram, você pode me seguir lá. Nutrição Otimizada no Telegram. O Telegram é um aplicativo que é tipo um grupo fechado que só eu posso mandar mensagem. As pessoas entram, escutam o que eu tenho para falar e lá eu dou dicas exatamente também do livro. Eu leio o livro e mando áudios lá. Aí, de repente, você gostar mais de live, você pode ver aqui no Instagram. Se gostar mais de áudio, você pode assistir lá e ouvir lá no Telegram. Mas, pessoal, por enquanto é isso. Amanhã talvez eu faça uma live, não sei em que horário ainda vou decidir. Mas valeu! Tchau. Bom dia aí para vocês. Boa tarde aí no caso.